Então, meus caros, agora que você já conseguiu memorizar as suas primeiras 30 palavras de inglês e você já aprendeu como você faz para memorizar as palavras em inglês, chegou a hora de descobrir como é que eu faço para poder lembrar essas palavras a longo prazo. Porque uma das principais razões pelas quais os cursinhos eles não te ensinam a aprender vocabulário é porque eles não sabem como fazer você aprender aquele vocabulário a longo prazo. Então, nem a curto prazo, ou seja, você aprende na mesma aula, você esquece no mesmo momento, nem a longo prazo. Se você conseguir aprender a mesma aula, depois de um tempo você esqueceria. A grande questão é, como fazer para que você não se esqueça das palavras a longo prazo? Porque imagina que hoje você está aprendendo o seu idioma estrangeiro, está aprendendo inglês, e você aprende no dia 1, 30 palavras. No dia 2, 30 palavras. No dia 40, no dia 20, perdão, 30 palavras. Mas no dia 21, você vai lembrar das palavras do dia 4? Eu não sei. Se você fizer isso aqui, vai lembrar com certeza, beleza? Então como é que funciona a nossa memória a longo prazo? Aqui tem um gráfico, como você pode ver. E nesse gráfico eu tenho aqui a porcentagem de recordação, quanto eu lembro daquela informação, e aqui o tempo. E como você pode ver, tem uma leve subida e depois uma caída. Mas quando você acaba de aprender as palavras, você acaba de memorizar as palavras com o PAV, você vai lembrar 80%. Então, eu acabei de memorizar as palavras, agora eu lembro 80% do que eu estudei. Beleza? Depois de 1 hora, a sua recuperação sobe e vai até 100%. Depois de 1 hora, você deveria lembrar 100% de todas as palavras que você memorizou 1 hora atrás. Depois disso, a sua fase de retenção, ela cai já ali para as 3, 6 horas, entre 3 e 6 horas, para 50%. E depois de 24 horas, ela já cai para 30%, ou seja, ela cai muito. E para evitar essas quedas, nós precisamos de umas técnicas que se chama revisão programada, onde eu posso fazer pequenas revisões para não me esquecer da informação ao longo do tempo. Então, se eu pegasse hoje o livro do Tony Buzan, ele diz o seguinte: quando você estuda com a repetição, você precisa fazer uma revisão programada depois de 1 hora, depois de 1 dia, depois de 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês e 2 meses. E depois 6 meses, beleza? Com essas revisões programadas, você consegue lembrar da informação ao longo do tempo. O problema é que são muitas revisões. E como eu já falei, a repetição, ela seria, voltando aqui para a escola, nas primeiras aulas sobre memória, eu falei que a repetição, ela funciona como se fossem as pegadas. É a maneira menos útil de você aprender alguma coisa. Tem que fazer várias e várias e várias vezes para a recordação se manter, como eu acabei de falar. Todas as revisões programadas que o Tony Buzan manda você fazer. Agora, você pode fazer também, usar a moto, que é o PAV. E quando você usa o PAV, eu não tenho que fazer tantas revisões programadas, porque o impacto, a conexão entre neurônios, ela é muito mais forte. Então você consegue aprender com essa conexão entre neurônios mais forte, de uma maneira mais rápida, sem ter que fazer tantas revisões, sem ter que repetir tantas vezes. Então, se você aprende com o PAV, você fazer outro tipo de revisão programada, beleza? Você fazer uma revisão programada depois de 1 hora, depois de 1 dia, 1 semana, 1 mês e 6 meses. E como você pode ver bem, aqui estão em cores diferentes todas as revisões programadas. Pelo seguinte, as revisões mais importantes são a de 1 dia, a de 1 semana e de 1 mês. Por quê? Porque depois de 1 hora, é muito provável que se você não fizesse essa revisão, você não perderia nada. Se você faz ou não, não tem muita diferença. Porém, no começo, eu recomendo que você faça essa revisão, porque você está aprendendo a fazer o PAV. É novo para você. Então, na primeira semana, você pode fazer, deve fazer a revisão de 1 hora, só para ter certeza que você memorizou bem. Porque depois de 1 hora, se você não se lembra do que você memorizou com o PAV, é porque ou você fez um PAV horroroso, ou porque você pulou essa palavra, não visualizou legal. Então você não aprendeu essa palavra, beleza? Agora, o de 1 dia é muito importante, porque depois de 1 dia a sua retenção já cai a 30%, mas com o PAV ela fica um pouco mais alta. Se você fizer a revisão programada depois de 1 dia, você vai lembrar do PAV e da palavra. Agora, a mais importante de todas é a de 1 semana. A de 1 semana é o divisor de águas. Por quê? Porque depois de 1 dia, a probabilidade que você lembra é muito alta. Depois de 1 semana, a probabilidade é um pouco mais baixa que de 1 dia.
Então, se você não fez um PAV muito correto, depois de uma semana talvez você esqueça. Por isso que é muito importante fazer essa revisão. Se você pular a revisão de uma semana, você pode cagar todo o processo. Então eu faço a revisão de 1 hora, eu faço a revisão de um dia, e nessas duas primeiras eu vou pensar tanto no PAV como na palavra. Na revisão de uma semana, ela está em verde, aqui em outra cor, para que você tenha bem claro que é o divisor de águas. Eu posso fazer a revisão só da palavra ou o PAV é a palavra. Se eu consigo lembrar só da palavra, vai ser só a palavra. Se eu preciso do PAV para me lembrar, vai ser só o PAV para te lembrar, beleza? O ideal é que aqui você já consiga lembrar da palavra sem o PAV. Algumas palavras você consegue lembrar aqui sem o PAV, outras com o PAV. Tanto faz. Mas a partir daqui você pode lembrar só da palavra. Aqui e aqui, lembra da palavra? Bonito, mas pensa o PAV também. Não esquece o PAV por enquanto. A partir daqui já pode começar a esquecer o PAV. Então, um mês já seria, digamos, um repasso, uma revisão muito mais avançada. Quando eu faço a revisão de um mês, o ideal é que eu já lembre da palavra, mas se eu lembrar da palavra ainda, eu posso recuperar com o PAV sem nenhum problema. E depois tem a revisão de 6 meses. Se você fizer a revisão de 1 hora, você vai lembrar dessa palavra no dia seguinte. Se você fizer a revisão de um dia, você vai lembrar da palavra na semana seguinte. Se você fizer a revisão de uma semana, você vai lembrar da palavra no mês seguinte. E se você fizer a revisão de um mês, você vai lembrar da palavra por 6 meses. E se você fizer a revisão por 6 meses, vai lembrar da palavra por 1 ano ou para sempre. Beleza? A grande questão é a seguinte, meus caros. Por que eu botei algumas em vermelho, outras em azul e outras em verde? Porque as de vermelho eu acho melhor não fazer. Como falei, a de 1 hora eu acho que vale a pena fazer durante a primeira semana. Depois da primeira semana, melhor parar de fazer e fazer só do dia seguinte. Uma vez que você já aprendeu bem a fazer os PAVs, você não precisa mais fazer a revisão de 1 hora. E a revisão de 6 meses, eu recomendo não fazer. Eu ensino porque ela existe, mas eu recomendo você não fazer porque se você não tocou uma informação por 6 meses, cara, se você fazer a revisão de um mês, você lembra aquela palavra por 6 meses. Se em 6 meses você nunca disse aquela palavra em inglês, nunca usou ela em inglês, nunca ouviu ela em inglês, é melhor esquecer. O seu cérebro esquece as coisas por alguma boa razão. E a de uma semana está em verde, e até que destacada, porque ela é divisor de águas. Se você esquecer essa aqui, você quebra todo o processo. Bem, a de um dia, de um mês, são muito importantes. Mas a de uma semana, se você esquecer, você quebra o processo. E é ali onde você pode trocar de fazer o PAV, recuperar a palavra com o PAV ou só a palavra. Aqui você já pode começar a recuperar a palavra só pensando na palavra, sem pensar no PAV que você fez para lembrar daquela palavra. Beleza? Muito bem. Então, como funcionaria essa ideia? Eu volto para cá para o meu gráfico e o mapa dos 30 diários. Então, existem várias maneiras de você aprender essas 1000 palavras, 900 palavras em um mês. E eu criei aqui um modelo que é o mais simples, é o mais preguiçoso possível. Se você é uma pessoa que tem tempo de sobras, eu recomendo que você faça 3 horas por dia memorizando palavras e você faça por dia 100, 150 palavras e uma semana, 2, você aprendeu as suas 900.000 palavras. Se você é uma pessoa muito ocupada e você não tem tempo para dedicar hoje full time para o inglês, eu recomendo que você faça 30 palavras por dia no mínimo. Se você for fazer menos do que isso, o cara nem começa. Beleza? Nem começa, nem faz o curso. Espera fazer o curso quando você tiver tempo para aplicar melhor. Porque agora você vai começar a aprender algumas palavras e você não vai ver resultado depois de muito tempo. O problema de você começar a dedicar 30 por dia, ou menos do que isso, em vez de 100 por dia, é que demora muito para ver o resultado. E a maioria das pessoas, eu conheço as pessoas, quando elas demoram para ver resultado, elas desistem. Então, por mais que eu te prometa inglês em 3 meses e você consegue fazer um 30 por dia, se você fizer mais por dia, é melhor. Lembra que tudo na vida funciona como juros compostos. Quanto mais eu ponho no começo, mais eu recebo ao longo do tempo. É diferente eu fazer 100 por dia no começo, eu aprendo muito mais rápido os PAVs, eu aprendo muito mais rápido o inglês, do que eu fazer 30 por dia. Não é aritmética. Quanto mais eu faço no começo, mais rápido vai ser no geral. Beleza? Que nem juros compostos. Mas a maneira mais simples, mais preguiçosa, de pessoas mais ocupadas é 1 hora por dia, eu vou ter aqui pelo menos 30 palavras por dia no mínimo. Os meus vídeos de memorização guiadas todos têm 30 palavras, então é só seguir o ritmo do vídeo. Ou fazer 30 palavras por dia no mínimo, beleza? Então no primeiro dia eu vou fazer aqui 30 palavras. No segundo dia
eu vou fazer 30 palavras e vou fazer uma revisão programada das 30 palavras que eu aprendi no dia anterior. No terceiro dia, eu vou fazer a revisão programada do dia 2 e vou fazer as 30 do mesmo dia. E assim por diante. Dia 4 eu faço a revisão do dia 3 e faço a 30 do dia 4. Dia 5 eu faço as 30 do dia 5 e recupero as do dia 4. No dia 6 eu recupero as do dia 5 e faço o dia 6. Dia 7 eu recupero as do dia 6 e faço o dia 7. Na segunda semana, o que vai mudar? Eu vou fazer aqui a revisão do dia 7, no dia 8 eu faço a revisão do dia 7, e eu vou fazer a revisão do dia 1, porque passou uma semana, tem que fazer o repasse de uma semana. Eu faço 60 palavras de revisão e depois eu memorizo outras 30. No dia 9, eu faço a revisão do dia 2 e do dia 8, e mais 30. Eu faço o dia 10, revisão do dia 3 e do dia 9, e mais 30. E assim por diante. Eu vou fazer sempre a revisão da semana anterior e do dia anterior, e assim por diante. E quando passar o mês, eu vou fazer a revisão das palavras que eu aprendi no mês passado. Beleza? E assim, com 30 palavras por dia, em um mês, você já aprende as 900 palavras que te dão o vocabulário básico para você seguir. E tem ainda mais 2 meses de margem para praticar todo o resto do curso que eu passo sobre gramática, sobre aprender a escutar, aprender a falar, e as partes mais avançadas como leitura, escritura, gramática avançada e a pronunciação. Neutralizar o sotaque. Beleza? Então seriam esses os passos. Com 30 palavras por dia, 1 hora por dia, você faz assim. Eu faço 30 hoje, recupero as 30 de ontem, e depois de uma semana eu faço as 30 de hoje, recupero as 30 de ontem, mais as 30 da semana passada. Muito simples, beleza? E se você está pensando que fazer a revisão programada demora muito tempo, na verdade, você não tem que memorizar outras 30 palavras. É muito simples. A revisão programada, ela não é eu voltar a memorizar as palavras. Ela é simplesmente eu guardar a chave na gaveta, depois eu abro a gaveta para verificar que a chave estava realmente lá. Então, eu botei a chave na gaveta, abri a gaveta e vi a chave. Então, eu vou pegar agora um cronômetro para mostrar para vocês quanto tempo a gente demora para fazer a revisão programada das 30 palavras que nós aprendemos no último vídeo. Beleza? Então, vamos pegar aqui um cronômetro e memorizar e ver quanto tempo demora para recuperar as palavras que nós fizemos no último vídeo. Se você não fizer a revisão programada, se você não fizer essas revisões, cara, nem adianta memorizar as palavras. Você vai esquecer e você ficou seu tempo no lixo. É importante que quando você memoriza uma palavra, você faça imediatamente o pack das revisões. E na primeira semana, fazer também a revisão de 1 hora. Depois, são só 3 revisões. E você lembra essas palavras para sempre. Logo, vale muito a pena. Faça sempre a revisão. Agora eu vou pegar o cronômetro e nós vamos memorizando. Ver quanto tempo demora para fazer a revisão programada das 30 palavras que aprendemos no vídeo anterior.